a base de todo estudo da análise técnica, a famosa teoria de Down. É importante a gente saber quem foi Charles Down, um jornalista estadunidense que foi cofundador da Dow Jones Company, uma editora financeira internacional. Ele também fundou o The Wall Street Journal, que se tornou uma das mais respeitáveis publicações sobre economia do mundo. Então Charles Down, ele encontrou uma forma de interpretar o movimento do mercado, né? O movimento que o mercado faz, ele encontrou uma forma de interpretar isso. Como? Ele usou dois índices, a média ferroviária e a média industrial. Hoje, a média ferroviária ela foi substituída pela de transporte, que engloba aí rodoviárias, áreas e logística. O que Charles Down dizia? Charles Down dizia que o gráfico se comporta como as ondas do mar. O que ele queria dizer com isso? As marolas, elas não são capazes de influenciar nas ondas, assim como as ondas também não são capazes de influenciar na maré, no sentido da maré. As ondas existem, elas podem até de repente fazer... A onda, ela faz parte daquele processo que está rolando, certo? Assim como as marolas, elas não interferem nas ondas, elas fazem parte daquele processo. Não são montanhas, são ondas. O quê? O quê? Droga. Associando isso ao gráfico, fica da seguinte maneira: uma tendência de alta, de longo prazo, ela é composta por topos e fundos, assim como as ondas, né? Os topos e fundos são as ondas. E a tendência maior é a marola? A tendência maior é o sentido da maré. Legal! Bem louco! Bom, se a tendência for de alta, essa tendência ela é composta por topos e fundos ascendentes. Se for de baixa, essa tendência é composta por topos e fundos descendentes. É assim, ó. Vai caindo ou subindo, certo? Mas no final das contas eles formam uma grande tendência de alta ou uma grande tendência de baixa. Então vamos direto a essa teoria maravilhosa que fundamenta toda a análise técnica. O primeiro princípio diz que o mercado é composto por três tendências: primária, secundária e terciária. A tendência primária geralmente ocorre por mais de um ano, certo? E ela é composta por topos e fundos ascendentes ou descendentes, dependendo do sentido dessa grande tendência. Pode ser de alta ou de baixa. A tendência primária é de alta ou de baixa. A tendência secundária, ela interrompe a tendência primária, fazendo uma correção de mais ou menos 2/3 dessa primeira tendência, dessa tendência primária, né? dessa alta. Então ela faz ali uma correção de mais ou menos 2/3. Dura mais ou menos de 1 a 3 meses e ela pode se apresentar de maneira lateral. Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês, calma. E a tendência terciária, que são pequenas oscilações de preço ou uma pausa contrariando ou reforçando a tendência primária, certo? Então assim, vai dar uma pausa ali, é onde os maiores players conseguem manipular facilmente o mercado, certo? Ele dá uma pausa, ele tem pequenas oscilações ali de preço e ele diz, olha, eu vou continuar ou eu vou reverter essa tendência. A tendência primária é essa grande linha azul, né? É uma grande tendência de alta. Tem as tendências secundárias, que são essas linhas verdes. Elas fazem correções de 2/3 mais ou menos da tendência primária. E essas tendências terciárias laranja, onde ocorrem essas oscilações ou uma pausa de preço, aonde os grandes players eles conseguem manipular o mercado. E aqui, tá vendo? Ó, por exemplo, se esse mercado revertesse por aqui mesmo, ele poderia vir furar esse fundo aqui, né? É onde ocorrem a maioria das dúvidas. E ele continuou, furou esse topo e foi que foi, né? Assim como os outros. Vou mostrar aqui uma figura mais didática, que é essa aqui, ó. Tendência primária é essa azul, a tendência secundária são essas verdes e a terciária as pequenas
né? Os topos e fundos ascendentes ou descendentes. Eu não vou falar todos os princípios da teoria de Down, mas eu vou falar os que eu acho mais importantes. O segundo princípio diz que o volume tem que acompanhar a tendência. Eu não vou entrar muito nisso agora, mas eu vou citar para vocês o que ocorre. Quando existe uma tendência, esse volume ele precisa estar de acordo. Ou seja, quando o preço cai, o volume tem que aumentar. Pois os compradores eles estão querendo um preço mais baixo para poder entrar nessa grande tendência de alta. Então o preço cai, os compradores vamos comprar essa bagaça aí. Pô, o preço está barato, bum, entra volume. Quando o preço sobe, o volume cai, certo? E assim vai se formando os topos e fundos ascendentes ou descendentes. Se a tendência for de baixa, esse pensamento ele é exatamente o oposto do que eu falei. O terceiro princípio, um dos que eu acho mais importantes, diz que a tendência primária, esse grande canal de alta ou de baixa, ele é composto por 3 fases, certo? A primeira fase é a fase de acumulação, a segunda é subida sensível e a terceira é de estouro. O que ele quer dizer com isso? A de acumulação é quando investidores que têm mais acesso a informações começam a entrar ali naquele mercado, né? Originando aquela tendência primária. Só que os investidores ainda não estão confiantes para poder entrar de vez mergulhar de cabeça nessa tendência. Então ali são os investidores que têm mais experiência, que são mais informados. Eles observam um cenário positivo, percebem que o preço está de boa e entram de cabeça, né? Essa é a fase da acumulação. A fase da subida sensível é quando existe um avanço estável, melhoria dos resultados das empresas e os investidores vão começando a entrar. Só que nem todos os investidores ainda ganharam confiança no mercado. E aí que vem o estouro, o período em que os investidores tomam toda a certeza de que aquilo vai subir e aí, vrau. Vrau, que lindo, né? Então é onde as pessoas se convencem de que aquilo ali vai vingar. Porra, Kleber, tu viu que a Petrobras tá subindo? Eu perdi a entrada, cara. Kleber. Olha, Rodson, eu entrei desde o começo. Você não quer seguir o meu conselho? Mas para de ser idiota e entra. Porra, tá bom, eu vou entrar agora. Eu tenho certeza que agora vai vingar. Esse lindo e belo exemplo desses dois cidadãos que ocorre quando o Kleber entrou na subida sensível e eu esqueci até o nome do personagem aqui. Ele entrou no estouro, né? O que tem esse óculos aqui maravilhoso. Não é demérito para ninguém entrar no estouro. Eu mesmo já entrei várias vezes nessa parte, tá? Foi só uma encenação aqui, não se sintam ofendidos. O quarto princípio, ele é mais ou menos o oposto do terceiro. Ele diz que a tendência primária de baixa também tem 3 fases, certo? A do terceiro ele diz que é distribuição, subida sensível e estouro. Essa é distribuição, pânico e baixa lenta. A distribuição é o excesso do mercado de alta. Quando os investidores falam: caramba, tá esticado esse mercado, né? O preço tá muito alto, não tá condizente com o que é pra estar, na verdade. O pânico é a escassez de compradores e os vendedores eles vão se desfazendo rápido das ações para não sair no prejuízo. Tá caído demais essa ação, Kleber. O que eu faço? Eu tô em pânico, Kleber. Você não me ouviu de novo quando eu falei que o preço estava alto. Você insistiu em ficar com a ação. Mas ok, não crie pânico. Sai agora. Meu Deus, eu vou perder tudo. Vou ter que vender minha casa. Meu Deus do céu, é um idiota. A baixa lenta, que é o terceiro ciclo, é quando os investidores que não tiveram coragem de vender no pânico e lá em cima, na reversão, eles não têm coragem de vender quando o preço está muito baixo, porque eles vão sair muito no prejuízo. Então eles pensam, esse mercado vai voltar agora e eles seguram. O nono princípio é que a tendência ela está valendo até que ocorra uma reversão. Então, meus amigos, mais à frente eu vou colocar vídeos de reversão de tendência, como que ocorre, como que você analisa. E essas tendências, essa tendência primária, ela tá valendo até que ocorra uma reversão, um sinal de que o mercado vai começar a entrar em outro ciclo. Então tá aqui, pessoal, a acumulação, onde os investidores com mais informações,
mais certos de que o mercado vai subir entram. Aqui em participação do público tá os dois outros ciclos, né? O subida sensível e o estouro. Subida sensível e estouro. E aqui a distribuição, que faz parte do quarto princípio, que aí começa uma reversão de tendência. Beleza? Se inscreve no canal, curte, que toda semana eu coloco mais conhecimento, vou colocar análises que eu faço, certo? E é isso aí, fica com Deus, divulga esse vídeo se você gostou.